Ah, o lindo mundo da diversidade de opiniões que faz as pessoas se digladiarem diariamente na vida pessoal e internet. Tudo porque alguém acha bom e o outro acha ruim. O ser humano não deveria esquecer que concordar sobre a qualidade de algo ainda possibilita discordar sobre os motivos que levam para tais opiniões. O veterano da Guerra Civil Nathan Algren é contratado para ajudar o imperador japonês a combater samurais rebeldes liderados por Katsumoto. O filme estabelece o tom de início, se pode dizer que é uma forma superficial de justificar a temática, mas o filme é baseado em história real. E não repetirei a piada com um entorpecente baseado. Existe também o elemento do estresse pós-traumático da guerra, o contraste do militar ter que parecer implacável em batalha, porém continuar tendo vulnerabilidades emocionais e físicas como todo ser humano, e ele ter uma função baseada no entretenimento contribui. Algo como a depressão do palhaço. Numa narrativa de guerra, é fundamental humanizar personagens e esse compromisso é honrado. Tem também uma pequena referência ao Rambo 1, quando ele dizia que não conseguia emprego. Há também o contraste sobre o que conhecemos hoje sobre o Japão precisar de conhecimento militar, porém fazer sentido histórico porque na época os estavam mais avançados no quesito de fato. É o Japão buscando conhecimento no século XIX e o Brasil hoje em dia com baixíssimos níveis de educação. A narrativa também é ambiciosa em trabalhar o conflito entre o antigo contra o novo na época, também implementando crenças da cultura japonesa nos dois aspectos. Por exemplo, nem todos têm hierarquia para ver o imperador, mas ele mesmo está disposto a abdicar das formalidades como prenúncio para ambicionar o novo. Quem não quer uma novinha? Cultura novinha, obviamente. Existe também uma referência à Segunda Guerra Mundial, à ingratidão dos japoneses ao atacar Pearl Harbor, sendo que americanos ensinaram a arte da guerra para eles no século anterior e também de sobra a rivalidade com a China no passado, mas não se preocupe, o filme é bom, ao contrário do Pearl Harbor de 2001, que eu realmente espero que você não tenha nostalgia e lamento se tiver. Há o dilema de um exército combater o outro e, mais importante, civis que nada tem a ver a não ser o abastecimento indireto do inimigo, mesmo que às vezes até no ponto de vista aliado as pessoas combatidas não fizeram nada de errado. Mas quem gosta de Pearl Harbor de 2001, esse sim está errado. Tem também momentos de contrastes tradicionalistas. A família imperial já tinha séculos de história antes dos acontecimentos do filme. No entanto, o imperador é bastante jovem. O exército dele é ainda experiente, porém os rebeldes são mais apegados às tradições e veteranos em combate, mesmo que a rebelião ainda seja nova. Existe também um tipo de contraste do improvável e sim, é um nome sendo criado agora, a qual será chamada de definição para não parecer que é um nome sendo criado agora. Enfim, participantes da guerra que não possuem estereótipos de combatentes, enquanto outros são em muito maior vantagem. A honra também é muito trabalhada no filme, principalmente na guerra, onde argumentativamente nem mesmo existe honra, uma ironia criada pela história, a própria história da humanidade. O filme trabalha um pouco o jargão de médico todo mundo tem um pouco, socorros sem qualificação, porém eficiente dada a necessidade de experiência, assim como as histórias de enfermeiras que se apaixonam pelos pacientes, a prática a levar à perfeição, com momentos que intercalam proficiência e amadorismo. De longe, o maior problema é que, pelo menos na versão assistida, os diálogos em japonês não foram traduzidos. O filme de alguma forma mostrava o contexto, mas ainda assim ele é resumido em muito menos palavras do que os personagens diziam. É um erro que muitos outros filmes cometeram. Há muitos clichês de narrativa de guerra antiga, o protagonista rapidamente conquistar plena confiança no líder, a mulher bonita peronomútil pro Tom Cruise pegar, o rival que inspira ele a treinar e etc. No entanto, quem se atentar à espinha dorsal do roteiro dificilmente se importará com eles. O ato final também tem uma certa coisa que não tem lógica, a não ser que os personagens estejam extremamente apegados aos princípios deles, porque até questões de honra seria dispensável. É preciso dizer também que as coreografias de luta do filme são muito bem feitas e ele também tem uma excelente cena de fuga. O Tom Cruise interpreta o Nathan Algren e ele tem a melhor atuação do filme. É um personagem com senso de justiça, mas ao mesmo tempo ele é cria das experiências dele com a guerra. Não deixa de ser um grande espectador lidando com as culturas que são apresentadas a ele, por consequência fazendo o público se identificar. O Ken Watanabe interpreta o Katsumoto e é o maior contraste entre honra e moralmente questionável. É um personagem que inspira todos ao redor dele a evoluírem, principalmente na luta, mas também explorar o lado sensível para o público também poder torcer por ele. A Koyuki Kato faz ataque, é impossível entender o que ela fala pela falta de tradução, e eu não consigo me fazer entender mesmo sem o obstáculo do idioma, mas dá pra dizer que as expressões faciais dela condensam bem o rancor e respeito, principalmente por haverem partes que ela nem tenta expressar, o que não é ruim quando cai pra lógica do menos é mais.
O Simon Graham interpreta o Timothy Spall, é um personagem que contrasta a especialidade em idiomas com falta de eloquência. Ele também tem a lealdade de um companheiro de batalha sem ser um guerreiro. O Hiroyuki Sanada faz o Udio e ele oscila entre um tipo de raiva pelo Nathan Algren já ter sido inimigo, enquanto que precisa estar preparado para aceitá-lo como companheiro quando necessário. E eu nem lembro se ele fala alguma coisa no filme, mas é um dos casos de a atuação tem menos possibilidades de problemas se o ator não tiver diálogos. Existem muitos planos abertos para mostrar as paisagens do Japão. Na maior parte são escuras com neblina, mas também mais coloridas quando necessário. É até trabalhado uma ironia nesse quesito. A trilha sonora é discreta e mistura ritmos ocidentais e orientais. E antigos, né? O Último Samurai é um legítimo filme muito bom que infelizmente é preciso dar no final alguns descontos na nota. O que é hipocrisia porque esse canal não usa sistema de notas. Eu daria, sei lá, uma nota 8,34235 raiz quadrada de 7. É engraçado porque o filme foi recomendado por um amigo décadas atrás, nós tínhamos gostos parecidos para cinema, mas os motivos para tal eram totalmente diferentes. Muito obrigado então por terem assistido, se vocês gostaram se inscrevam, caso ainda não tenham feito, todo aquele procedimento que vocês conhecem, ativem o sininho, deixem um like aí, blá 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 blá. Um abraço para vocês aí, até breve. Quer dizer, nem tão breve, não, olha o tempo que eu demorei para botar um vídeo novo.